Olá, como você está? Meu nome é Flávia Perdigão e este é a Mulher Real, um programa feito para você com muito carinho. Aqui nós crescemos e aprendemos juntas e hoje vamos falar de um tema muito especial. Não saia daí, Mulher Real já está no ar. Imagina você estar firme seguindo por um caminho profissional estável, ter segurança e aparentemente tudo bem. Aí Deus te surpreende apontando uma nova direção. Ele pede que você se dedique exclusivamente ao seu lar. Isso é maravilhoso, mas é desafiador quando você precisa pensar em tudo que tem que deixar para trás. Deus e suas surpresas. Foi assim que ele guiou a nossa convidada de hoje por um novo caminho pessoal e ministerial. Obrigada, Natália, pastora Natália, por estar aqui conosco. E como nós já começamos a dizer aqui, né, existe um caminho aí que nós queremos aprender um pouquinho com você. Amém, amém. Obrigada, pastora Flávia. Para mim é uma honra estar aqui com você nesse programa que fala tão profundamente com todas nós mulheres. Amém, Deus abençoe. Amém. Então, Natália, que fala de mudanças, que ninguém é muito afim de mudança de rota, de rotina, mas é algo que mexeu com a sua estrutura, com caminhos. Mas nós sempre falamos algo aqui. Cada testemunho é pessoal, né? Mas através da sua vida, de processo na sua vida, eu tenho certeza que muitas outras mulheres que estão nos assistindo vão entender muitas etapas também que elas estão passando. E isso trazendo uma clareza e entendendo como que Deus nos guia e nos mostra. Basta a gente obedecer, né? Mesmo que não seja tão simples assim, né? Mas eu gostaria que você começasse a compartilhar conosco como iniciou aí esse processo na sua vida, para se desenvolver e a gente quer absorver o tempo todinho aí daquilo que Deus fez na sua vida, tá? Amém, amém. Pois é, como você mesmo disse, né? Deus, ele nos surpreende. Sim. Nós planejamos muitas vezes uma vida para nós, Sim. Planejamos a nossa vida pessoal, a nossa vida profissional. E o Senhor, ele tem, na verdade, os planos dele, na verdade, os propósitos dele, né? E comigo foi assim, eu me formei na Faculdade de Publicidade e Propaganda, trabalhava numa emissora de TV durante 6 anos, trabalhei numa emissora de TV, apresentava também um programa de entrevistas, eventos, e junto a isso eu trabalhava numa agência de comunicação, de publicidade e propaganda. Nesse período eu trabalhava muito, né, era 2 empregos, aquela vida corrida, aceitei Jesus nesse processo, e durante esse tempo que eu estava trabalhando muito, eu já não tinha mais tanto tempo para Deus. Sim. E eu me lembro que teve um dia que, na época, a diretora da TV que eu trabalhava, ela pediu para que eu gravasse num evento na Lagoinha Betim, que foi o Chá de Mulheres. Isso há uns 13, 14 anos atrás. E eu me lembro que Deus foi muito claro comigo naquele dia. Ele falou assim, pois é, você não me procura, mas eu te trouxe até mim. Porque Ele queria falar comigo. Olha só. Então, aquilo ali para mim já foi assim, algo extraordinário que só o Senhor faz, né? E a partir dali, então, eu voltei a ter mais esse relacionamento com o Senhor. Amém. E eu vi que não estava certo o programa que eu fazia, porque eu fazia um programa de eventos. Eu ia em muitas festas seculares. Sim. Então, acabava que o que eu transmitia para as pessoas é que era bom estar naquele lugar. Sim. E nós sabemos, como cristãos, que essa não é a vontade de Deus. Mas aí, durante esse tempo... Aí eu parei de gravar o programa, mas continuei na emissora, trabalhando com edição de imagens, falando também a parte de locução, né, da TV. Certo. Continuei ali. Nesse tempo eu fui conhecer uma célula de Lagoinha, e eu não era de Lagoinha, eu era de outra congregação. Fui na célula um dia, na outra semana quando eu fui, eis que aparece um rapaz moreno, bonito, moreno alto, bonito e sensual. Eu falei, gente, eu vou casar com esse rapaz. É mesmo? Já de primeira, assim? De primeira. Olha. Falei que era de Deus. Que hoje ele é meu esposo, né? Pastor N, meu esposo lindo. Beijo, meu amor. Eu falo com ele que Deus falou comigo naquele dia que ele seria meu marido. Ele fala assim, Deus não falou nada comigo não. Ele brinca assim, olha, sabe? gente. Mas aí, né, nesse tempo, então, eu continuava trabalhando nos 2 lugares. Conheci meu esposo, nos casamos e tivemos a nossa primeira filha, Beatriz, com 10 aninhos hoje. E aí, nesse tempo, meu marido falou assim, meu amor, não vai dar certo você continuar na TV e tal. E não estava dando muito certo mesmo, né? Pensa, né? 2 lugares trabalhando, eu já tinha minha agência de comunicação.
E trabalhando em TV e com o filho pequeno, aí abri mão até ali. Isso aí a gente aprende a questão da como que é importante o casal caminhar junto, Sim, né? A palavra mesmo vai dizer, mesma né? direção. Podem andar dois juntos se não estiverem em acordo? Não tem como. Sim. Então conversamos e foi decidido isso. Mas ainda continuei a trabalhar. Continuei trabalhando, fui convidada a trabalhar na época na prefeitura da minha cidade. Sim. Era perto, a minha mãe me ajudava com Beatriz. Mas ele depois acabou que eu saí. Na época, o nosso prefeito havia perdido as eleições. Aí a equipe toda, né, passa pela transição, sai. Sim. Na mesma semana, fui convidada a trabalhar em uma revista, uma editora que publicava uma revista e um jornal. E ali eu estava trabalhando. Nesse meio tempo, engravidei do meu segundo filho, do Heitor, que hoje está com 7 anos. Sim. Com 2 filhos, gente, É. é mais difícil para trabalhar. Sim, Né? eu entendo. Bem mais difícil. Aí, né, meu chefe na época falou assim, não, Nath, pode continuar de casa, era a parte comercial que eu fazia. Aí ganhei o Heitor, eu falei assim, gente, não dá. Aí meu marido falou, não, os filhos são nossos, a gente que precisa se organizar. Sim. Né? Não vai dar, é melhor ficarem com você do que você terceirizar. Sim. E isso é uma decisão nossa, Sim. conjunta, nós dois. Beleza, aí eu conversei com o meu chefe e falei assim, realmente não vai dar para eu ficar, procure alguém. Certo. Aí, gente, pensa, uma mulher, me formei com 21 anos de idade, sempre dedicada, tinha minha agência de comunicação, trabalhando No auge, com comunicação no auge. Tinha minha vida financeira estabilizada, tranquila, Sim. né? E aí passei então a ser dona de casa. Peguei o diploma, coloquei dentro da gaveta. Sim. Aquilo, gente, no início, eu vou te falar, eu ficava assim, doida. Tinha vezes que eu chorava, eu falava, Deus, o que está acontecendo? Né? Cadê aquilo de acordar pela manhã, me arrumar, sair? Ver gente, só fico trocando fralda agora. Sim, sim. É bem isso, né? Com um bebê pequeno, minha menina com 3 anos, ele recém-nascido. E eu chorava, eu falei assim, não. Eu falei, Deus, me perdoa. Eu sei que eu estou murmurando e não é certo. Então, Senhor, eu vou fazer uma oração aqui. Eu não vou mais murmurar, não vou reclamar. Mas eu quero te fazer um pedido, eu quero voltar a trabalhar. Mas quando for da vontade do Senhor, eu quero que o Senhor que envie um emprego para mim. Eu não vou procurar, não. Eu quero que alguém me procure. E condições para Deus. Ó, Deus, e eu quero que dê para me cuidar também dos meus filhos, que eu não abro mão. Sim. E mais, eu quero que valha a pena financeiramente. Só isso. Pacote completo, né, que você pediu. Aí eu lembro que eu orei, descansei e nunca mais reclamei. E eu lembro que eu compartilhei isso com algumas pessoas e aí tinha gente que falava assim, você é doida? Você não acha que é doida? Não pediu isso pra Deus? Eu falei, não, ele é pai, né? Meu tem que pai, falar com ele. falando é com ele, né? Tudo bem até aí. E aí então me conformei e aí eu fui entendendo, né? Tendo esse cuidado de estar em casa com as crianças e tudo. Nessa época, minha filha, eu moro em São Joaquim de Bicas, né? E minha filha estudava em Betim. E eu a levava todos os dias e buscava. 1 ano e meio se passou. Aí, meu ex-chefe me ligou. Ei, Nath, tudo bem? Tô tudo bem. Tá trabalhando? Aí, não, tô em casa. O que você acha de voltar a trabalhar aqui? Aí eu falei, a gente pode ver, né? Beatriz ainda estuda em Betim? Eu estuda. Qual o horário? Ah, tá o horário. O que você acha de ser nesse horário? Aí eu falei, Deus, ai, é de Deus, né? Não, vem cá pra gente combinar. Fui lá, combinamos o salário, tudo acertado. Nessa época, lá em Lagoinha Igarapé, começou aquele curso Maturidade Cristã, que hoje é o Carisma Deep, Carisma Go. E eu fui fazer, porque assim, graças a Deus, eu nunca parei nessa questão, assim, nunca fui essas pessoas assim, agora porque eu tenho filho eu não posso mais estudar, não posso mais dedicar, não posso servir na igreja local. Pelo contrário, graças a Deus, eu e meu esposo, a gente sempre foi dedicado, a gente sempre amou servir, né, na igreja, fazer a obra do Senhor. E nessa época, então, eu fui fazer esse curso, né, em Lagoinha Igarapé, que era Maturidade Cristã. E aí, Beatriz menorzinha, meu esposo, ele estava terminando faculdade, e o que eu fazia? O Heitor, ele era bebê, tinha meses. Eu levava ele comigo. Punha no carrinho do lado, mas eu não deixava de fazer. Isso aí já fica até uma dica para ir, para as mães, para as donas de casa. Filhos, querida, não é impedimento para você servir ao Senhor. Pelo contrário, é até um incentivo. Com certeza. Né? Tudo que nós fazemos, a gente está sendo exemplo para eles, está ensinando no caminho, como a própria palavra né, vai nos orientar. Enfim, né? Aí nesse período, então, passou 1 ano e meio, esse meu chefe me ligou, conversei com ele, combinei e voltei a trabalhar ali naquele lugar. Olha.
tudo se encaixou, do jeito que eu pedi a Deus. 1 ano e meio, o Heitor já podia ir para a escolinha, que lá tinha, né, para essa idade dele. Ficava pela manhã com os dois, cuidava da casa, fazia almoço, almoçávamos juntos, colocava os dois no carro, deixava na escola, trabalhava, quando saía do trabalho... Buscava. Perfeito. Tudo ok. Que mãe que não quer isso, né? gente? Né? Pô, demais. Tudo ok. Tudo ok, né? Tá tranquilo. Só que Deus, nas suas surpresas, né? A surpresa de Deus. Surpresas de Deus, que Ele ama nos surpreender. Aí passou um tempo, começou o Seminário Teológico Carisma, lá em Igarapé. Aí eu falei com meu esposo, falei, amor, eu quero muito fazer. Ai, meu sonho é fazer, eu sempre quis fazer seminário. Eu falei, nossa, e aqui na porta, gente? Porque até então tinha só aqui em BH, né? Sim. Então as pessoas se deslocavam de várias partes do país ou até de outros países para fazer. Sim. E a gente, como mãe, dona de casa, ficava mais difícil, né? Esse deslocamento para Belo Horizonte. Aí fica mais pesado. Mais pesado. E quando veio para Igarapé, quando foi para Igarapé, eu falei, não, eu quero. E aí eu fui fazer o carisma. Nesse tempo, então, aí Deus falou comigo, sai do emprego. Aí eu falei, gente, Satanás, tá querendo abortar, porque foi meu sonho, foi Deus que me deu. Sai do emprego. Eu tô assim, isso não é voz de Deus. E eu comecei a procurar, falei assim, Deus, se for o Senhor, se é para me sair, eu tenho que fazer outra coisa. O que eu tenho que fazer? E não vinha a palavra. Sim. Até uma amiga minha na célula, ela era designer, eu falei assim, de repente eu tenho que abrir com ela uma agência. Ela é crente, vai dar certo. Você já foi se ajeitando, já fui, né? Aí um dia ela comigo na cela, nossa amiga, eu tô pensando em abrir de novo uma empresa. Eu, é mesmo? Ela é, mas nunca mais sociedade, Deus me livre. Aí eu, ai meu Deus. Não era isso, você tentou, mas não era. Não era. Aí ok, aí teve uma macrocélula, eu fiz uma oração, falei, Deus, se for o Senhor mesmo que tá mandando eu sair, fala audivelmente comigo. Se eu falar audivelmente, eu quero ouvir então sua voz. Fui, gente, para esse culto, até a pastora Lola que pregou no dia. Mas, né, Deus, Ele é incrível. E quando nós fazemos orações que o Senhor, Ele quer ouvir, né? Ele responde, gente. O Senhor, Ele é certeiro, Ele responde. E quando eu fiz essa oração, eu falei, Senhor, eu quero ouvir a sua voz audível, para eu entender a direção. Se é para eu sair do emprego, então eu quero ouvir audivelmente sua voz. Sim. E teve uma macrocélula lá na Lagoinha Igarapé, a pastora Lola foi pregar. Sim. E ela tá pregando e tá assim, pois é, tem pessoas aí que precisam tomar decisão, já sabe o que tem que fazer, já sabe o que precisa fazer, porque você ainda não fez, o que está aguardando, o que você espera, é ouvir a voz audível de Deus? Então, né, Deus respondeu, né? Qual que você acha que foi a minha atitude no dia seguinte? Aí, foi lá, conversou com o chefe? Pedi conta, conversei com o chefe. Entendi que era vontade do Senhor. Sim. E aí Deus falou muito claramente no meu coração. Eu fiz do jeito que você quis. Agora deixa eu fazer do meu jeito. Amém, Natália. E então, desde então, assim, para honra e glória do Senhor, eu tenho vivido a cada dia. Ele falou, vou te preparar para o ministério. Amém. E Ele tem me preparado, me moldado a cada dia, dentro da minha casa, do meu lar, com a minha família, que não tem nada mais valioso nessa vida, não tem dinheiro nenhum que pague a recompensa de você ter a sua família unida, ter a mesa, ver os filhos crescendo, né? Claro. E a gente só percebe isso quando a gente realmente entende, né, os propósitos do Senhor, para que Ele nos chamou. Sim. E a gente começa a, então, dar valor nisso que tem realmente valor aos olhos do Senhor. Amém. E pastora, e depois de um certo tempo que vocês começaram a liderar uma igreja, como é que foi aí até chegar na igreja, como é que foi? Então, durante esse tempo, depois, né, de tudo isso ter acontecido, aí abriu a Lagoinha lá na minha cidade, São Joaquim de Bicas. Vieram, então, um casal de pastores abençoadíssimos para estarem lá à frente. E eu e meu esposo, nós servíamos na liderança. Eu com Célula, meu esposo, sempre no louvor, sempre trabalhou na área do louvor. E nós servimos ali. 2 anos depois, esses pastores, eles foram enviados para outra igreja. Certo. E o pastor Gustavo Paubel, que é o nosso subregional, um abraço, pastor Gustavo. Ele ficou responsável pela igreja e pediu para eu e meu marido a gente ajudar na liderança. Sim. Gente, jamais pensávamos que seríamos pastores ali. Era para ajudar, né? Era para ajudar. Assim, os meios de Deus. São as formas que Deus usa, né? Então, depois de algum tempo, veio o convite para ordenação. Né? Fomos ordenados em setembro de 2019 e hoje, né, para honra e glória do Senhor, estamos ali à frente da Lagoinha São Joaquim de Bicas. Aí nós estamos pastoreando ali junto com a nossa família, né? Com os nossos filhos que já servem em ministério, né? Já estão servem no Ministério de Dança da igreja. Já têm, né, aprendido, assim, a viver mesmo a vida, né, da igreja. Aprendendo a honrar o Senhor, né? Sim.
na sua idade, pequeno do jeito, mas sempre se alegrando estando na igreja, na casa do Senhor, né? É verdade. Mas, Natália, quando a gente escuta esse processo que é pessoal na sua vida, né? A gente está aqui trazendo assim, como resposta a corações, sabendo que Deus, Ele conhece os nossos sonhos, conhece os nossos projetos. Não é um Deus carrasco que vai arrancar você de algum lugar. Não, Ele vai te direcionando. E se a gente obedece à vontade e à voz de Deus, Ele nos direciona de uma forma tão leve a esse caminho. Né? Mesmo que uma mudança tão drástica, né? Uma mulher super ativa, né? Profissionalmente, aí se volta para casa, Deus realiza novamente o sonho, né? Volta novamente, mas já com uma direção, o principal é você sempre estar conectado àquilo que Deus quer fazer. Me chamou muita atenção você contando para a gente, mostrando essa realidade sua, pessoal. Não é que toda mulher vai ter esse caminho. Existem caminhos, o seu caminho é único, mas o escutar a voz de Deus, parar de lutar contra Deus. Né? Deus ainda foi tão carinhoso de satisfazer os desejos do seu coração, mas desse jeito, daquele outro, né? Verdade. E depois Ele te direcionar realmente aquilo que Ele teria para você, para a Natália, né? E para a sua família, né? E hoje, uma geração que muitas vezes não para escutar. Né? E a gente tem observado isso. Às vezes as pessoas oram, mas orar é falar e escutar Deus. É verdade. Né? E isso é uma realidade da sua história, daquilo que você está falando aqui, dividindo um pouco conosco. De que Deus tinha outros planos, mas Deus também o quê? Ele foi te falando. E você foi escutando aquilo que Ele queria. E a gente lida com muitas pessoas que às vezes não quer parar para escutar Deus. Né? Eu acho que o que atrapalha muito é, às vezes, essa questão de ouvir, às vezes até ouve, mas não quer obedecer. Sim. Porque fica cheio de questionamentos. Mas Deus, eu vou renunciar. Por exemplo, uma mulher que ela tem, no meu caso, né? Você tem o seu trabalho, você tem a sua vida financeira estável, você tem as suas coisas do jeito que você quer. Sim. Se você pensar, eu preciso de renunciar, não vou poder mais, porque é o que passa pela cabeça. Então, não posso mais comprar tal coisa, ou ir ao salão. Coisas de mulher, gente. Estou falando coisas de mulher. Muda. Mas só que nós temos um Deus que Ele é Pai e que Ele cuida. E Ele usa pessoas para nos abençoar. Isso é verdade. Gente, como que Deus, eu falo que Ele é tão carinhoso. Sim. E Ele, às vezes, até nos mima com presentes, com coisas além daquilo que nós... Talvez, se você trabalhasse, você não compraria para você. É verdade. Então, às vezes, eu acredito nisso, que tem pessoas que têm essa dificuldade até de obedecer, porque fica questionando, ou com dúvidas, ou com medo. Sendo que o Senhor, quando Ele dá uma missão, quando Ele coloca um propósito na nossa vida, Ele sustenta, Ele mantém. Isso então, mesmo. é ter essa confiança, é ter um relacionamento para conhecer o Deus que nós servimos, né? Esse Deus de amor, esse Deus de detalhes. É interessante que a sua história parece muito um pouco o caminho, né? Quando a gente foi para Divinópolis, eu fui ali auxiliando meu marido, mas também eu tinha acabado de me formar e tinha conseguido um emprego na minha área. E ali, conseguindo aquele emprego na minha área, o Senhor, Ele passou 2 meses e falou assim, pode entregar. Eu disse, Deus, como assim? Né? Assim? Aí eu fiz as propostas para Deus, né? Deus, a voz audível, né? Deus, nessa organização não se muda o contexto de uma estrutura onde que eu estava. Então, não é uma coisa do Estado que teria que mudar. Deus, tem que mudar o horário, tem que mudar alguma coisa, porque eu não vou pedir para sair, eu estou com vergonha de pedir de sair. Então, alguma coisa tem que mudar lá dentro. Na hora que eu cheguei no lugar, o diretor do lugar chamou e falou assim, aqui, a partir de hoje mudou o horário e quem não puder continuar, só me chamar que a gente vai dispensar. Eu falei assim, Deus, eu nunca tive uma resposta tão clara na minha vida. Na hora, fui lá, conversei e tal. Eu falei assim, agora eu tenho que conversar com meu marido, né? Expliquei todo o processo que Deus falou comigo. Porque Deus que me pediu, né? Às vezes a gente pensa assim, foram 4 anos e meio de estudo, de entrega, e pega o diploma e coloca na gaveta. Mas aí que tá, o diploma não fica na gaveta.
né? Hoje, tantos projetos que eu formei na área social, que é no serviço social, mas tantos projetos sociais, tantas coisas que ardem no meu coração, naquilo que eu estudei. Da mesma forma, o que Deus também te usa, essa facilidade que você tem de se envolver com as pessoas, nada foi em vão. E Deus foi trazendo isso no meu coração. Pode ser que vai parar um pouco alguma área, mas isso não vai ser em vão na sua vida, na minha vida e na sua. Então, eu vejo que isso, essa questão de você escutar e obedecer à voz de Deus é primordial para a gente viver o sobrenatural. É verdade. As ferramentas que Ele dá, né, a gente usa para o reino, né? Apesar de que muitas vezes, né, essa importância da gente escutar a mesma voz de Deus e parar de ouvir as vozes. As outras vozes, né? Porque muitas vezes a gente fica procurando, mas aonde está o meu valor? Mas ninguém vê. Ninguém vê o que eu faço. Porque o estar dentro de casa, né? Você fala até com relação de ter voltado para o lar. Sim. Porque a gente tem que dar muito valor, né? A esse momento que nós estamos ali, que mexe muito com a gente. Não é questão de ser um árduo ou algo pesado, mas a gente tem que estar muito centrada naquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Se é a nossa família, então eu vou fazer o melhor. Tudo a gente tem que fazer o melhor. Porque, né, é aquilo, quem vê quando você cuida do seu filho? Quem está vendo quando você prepara o almoço? Quem está vendo você pôr as camas? Sim. Quem vê você fazer as compras? Sim. Quem vê você levar os filhos ao médico? Quem vê? Ele. E é Ele que recompensa. Há um tempo atrás eu lembro que a gente, né, nós somos humanos, falhos e temos às vezes nossas crises internas. E eu lembro que eu estava nessa fase de falar, Deus, mas cadê o meu valor? O que está acontecendo? Cadê a minha recompensa, o meu salário? Eu comecei a questionar o Senhor. Sim. Mas muitas vezes acontece isso também depois de grandes vitórias, né? Assim como foi com o profeta Elias, né? Depois de tudo aquilo, de todas as provas que o Senhor deu para ele, vem Jezabel, né? Que traz aquele peso. Que traz aquele peso e tudo. Então, a gente estava num período de preparar crianças para batizar na igreja. Sim. E aí começaram as crises, as vozes, e eu falei, Deus, né, o que está acontecendo? Será que é isso? Será que vale a pena? É isso? Eu estou fazendo certo? E claramente Deus falou no meu coração, está aqui o seu salário. Qual que era o meu salário? A minha filha iria se batizar. Olha. Então não existe um dinheiro que, se eu estivesse dedicando fora, trabalhando fora, que pagaria eu ter esse privilégio de ver a minha filha, a minha primogênita, sendo batizada. E o que é isso? Isso é o que? É fruto de renúncias. De renúncias que nós fazemos todos os dias. Todos os dias. Renúncia, sim, para a gente cuidar daquilo que há de mais valor. É verdade. Que é a nossa família. Sim. Não tem nada, não tem dinheiro nenhum que pague, né? Sim. Eu falo que o que Deus está fazendo não é na vida da gente. Eu falo assim, meu Pai, o Senhor está, na verdade, preparando eles para a vida, né? E Deus, Ele é maravilhoso, e como é bom a gente poder fazer parte disso, né? De viver a vontade dele e de ouvir e obedecer a voz dele. E há uma caminhada e outros ciclos que virão após essas renúncias, essa obediência, né, de enxergar o que realmente tem valor e o que Deus vai fazer em nós e através de nós, né? E é transmitir isso, continuar transmitindo, né? Porque às vezes tem tantas mulheres que estão abafadas, estão, às vezes, sentindo como você se sentiu, às vezes, como eu também, com tantas dúvidas, mas faça o que Deus tem para dizer. Faça o que Deus está falando para você fazer. Faça. Lá na frente, pode ser que você não esteja entendendo, né? Mas lá na frente você vai entender que existe um propósito específico, né? Pastora, você vai ter que voltar, esse dia já acabou. Oh, meu Deus, então a gente nem vê passando. Não é verdade? Muito bom. Mas eu gostaria de te agradecer por toda a entrega, por abrir seu coração, abrir partes da sua história e agregar no nosso coração valores, né, inegociáveis, viu? Muito obrigada, que Deus continue te usando tremendamente. Amém, amém. Obrigada, pastora, Deus abençoe. Amém. Foi maravilhoso estar aqui com você. E eu espero que as irmãs em casa, as telespectadoras, possam ser impactadas com esse testemunho e aprender realmente a ouvir e obedecer à voz do Senhor. Entendendo, né, que o que há de mais importante nessa vida, querida, é a sua família. Não abra mão dela por nada. Amém. Muito obrigada, pastora. Amém, e a gente vai se ver mais, tá? Amém. O programa de hoje está chegando ao fim. Que história inspiradora, não é mesmo? Espero que o Senhor tenha falado ao seu coração. Para continuarmos em contato, nos siga nas nossas redes sociais e interaja conosco. Até o próximo Mulher Real.